Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. E este é o momento pelo qual todos nós que aqui estamos, já estamos recebendo as nossas graças, as nossas energias, para que a gente possa sair daqui renovados. E para isso, meus irmãos, neste momento vamos fechar levemente os nossos olhos, levando o nosso pensamento ao Pai, pedindo Ele que nos ampare, nos dê a confiança necessária para que possamos enfrentar os percalços da nossa vida. Estamos no mundo de provas e expiações. Isso prova mais uma vez que é necessário para a nossa evolução. Não estamos aqui para sofrer, e sim passar por alguns momentos de dificuldade, sim, como aprendizado, para que possamos exercitar a nossa fé. Vamos sempre acreditar, porque o Pai nos deu um anjo da guarda. Ele está sempre ali ao nosso lado, nos protegendo e nos amparando. Naqueles momentos em que achamos que estamos sós, pense, ao seu lado está um anjo da guarda para lhe dar inspiração, para que vocês possam seguir essa jornada, tendo a inspiração para contornar os pequenos problemas da nossa vida. Não vamos desanimar, vamos acreditar sim, que cada dia vai ser melhor do que o outro. Que Deus abençoe a todos vocês, muita paz e harmonia, e que assim seja. Que assim seja. Amigas, amigos, irmãs, irmãos, é uma alegria poder estar com vocês aqui nesta noite, compartilhando esses momentos. É uma alegria podermos estar reunidos para que conversemos um pouquinho sobre os preceitos da doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Em especial no que tange ao nosso tema de hoje, voltado a reflexões sobre a relação entre pais e filhos, contexto familiar. Algo tão importante à nossa existência, independente do momento em que vivemos, porque de uma forma ou outra, todo pai já foi filho, todo filho um dia será pai. E é importante que compreendamos essa relação para que, vivenciando-a em qualquer uma das suas fases, possamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Iniciando as nossas reflexões, lembramos a todos nós que Deus, na sua sabedoria, permite que cada um de nós receba oportunidades adequadas às nossas capacidades, ao nosso grau de intelectualidade, ao ponto em que estamos na escala evolutiva, para que por meio dessas oportunidades tenhamos nós ensejo de crescimento moral. E o campo mais adequado para que cada um de nós possa vivenciar essas oportunidades de aprendizado de maneira mais intensa, de maneira mais sadia, de maneira mais harmônica, se chama família. E para que constituamos uma família, é preciso inicialmente que hajam criaturas, irmãos, irmãs, que tenham o anseio de formar um lar. É preciso que duas pessoas se unam para que juntas iniciem esse processo de formação familiar. E depois, numa organização um pouco mais complexa, abrindo as portas da espiritualidade para o mundo material, recebendo espíritos tal qual nós, como filhos, para que demos sequência ao processo das leis divinas que nos levam à evolução. Nesse contexto todo, é preciso que entendamos que cada um de nós, independente se na posição de filho ou na posição de pais, pai ou mãe, temos as nossas responsabilidades. Deus, ao nos conceder a oportunidade de nos tornarmos pais, nos traz a responsabilidade de receber por filhos espíritos
necessitados de oportunidades de aprender. E não basta que nós os recebamos. É preciso que, em especial, os auxiliemos num processo educativo. É preciso que demos a eles o nosso melhor, para que, através do nosso melhor, possam os nossos filhos deixar de ser a criatura que eles eram em reencarnações passadas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, de maneira muito clara, que o corpo procede do corpo. Ou seja, o corpo físico dos filhos é uma derivação, é uma consequência do corpo dos pais. A genética paterna e materna auxilia na conformação do corpo dos filhos. Porém, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que o espírito não procede do espírito. Ou seja, o pai, a mãe não criam um espírito. O espírito já pré-existia. E esse espírito foi trazido ao seio familiar por algum motivo, que inúmeras vezes fogem ao... Inúmera não, quase sempre foge ao nosso conhecimento. Os pais rogam a Deus a oportunidade de receber um filho, uma filha, e espiritualmente há uma organização muito intensa para que este espírito receba a oportunidade de reencarnar. Mas não é algo aleatório, é algo programado, é algo muito organizado, para que, através desta organização, a reencarnação possa seguir por rumos seguros. E assim tenhamos nós, como espíritos em processo reencarnatório, alcançar o sucesso nos nossos objetivos. Nem sempre será-nos esclarecido informações sobre o nosso passado. Mas levando em conta que nós estamos reencarnados num mundo de expiações e provas, e basta a gente olhar para o mundo lá fora para a gente notar que realmente o nosso mundo não é nada fácil. E lembrando de todas as dificuldades, de todas as vicissitudes que a vida nos impõe, fica claro entendermos que somos nós espíritos que já tivemos um passado, e se o nosso presente é tão difícil, é porque no passado nós fizemos coisas que não foram muito boas. Mas isso não precisa ser um problema, porque Deus nos ama, porque Deus já nos perdoou há muito tempo. Porque errar é um processo que leva ao aprendizado. Como fomos nós criados como espíritos simples e ignorantes, sem tendência para o bem, nem tendência para o mal, mas munidos do livre-arbítrio, temos a oportunidade de fazer escolhas. E ao fazermos essas escolhas, inúmeras vezes escolhemos o que é mais fácil, deixando de lado as escolhas que seriam mais adequadas, mais proveitosas. E ao escolhermos o que é mais fácil, em detrimento daquilo que se torna mais positivo às nossas vidas, adentramos por caminhos tortuosos, cometendo erros. Mas esses erros acabam se tornando, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da intelectualidade, com a sublimação dos sentimentos, começamos a aprender que os erros nos demonstram o caminho que devemos seguir para aprender a fazer as coisas certas. E assim gradativamente evoluímos. Mas para que a evolução aconteça, é preciso que tenhamos oportunidades de vivenciar aquilo que a vida material nos oferece, como uma escola divina que é. E nós só teremos a oportunidade de reencarnar se pais, pai e mãe, resolverem nos aceitar como filhos. E por isso é tão maravilhosa a oportunidade que nós recebemos. Porque alguém cedeu o seu corpo, uma mãe,
para acolher-nos no seu ventre, permitindo que o seu organismo físico nutrisse-nos desde o primeiro instante, dando-nos ensejo ao desenvolvimento celular, ao crescimento orgânico, à formação dos órgãos, ao mesmo tempo em que na ambiência espiritual, equipes de abnegados trabalhadores da seara do Cristo auxiliam-nos para que todo esse processo de criação no âmbito material siga as programações reencarnatórias, a fim de que tenhamos nós a formação orgânica adequada às nossas necessidades. E nós nascemos simples, frágeis, sem saber viver por conta própria, mas carregando conosco um passado de débitos, de erros, de desacertos, que pesam sobre os nossos ombros e que repercutem no ambiente onde nós somos acolhidos. Mas pela sabedoria divina, Deus nos permite que reencarnemos frágeis, dóceis. E a nossa fragilidade, a nossa doçura, enternecem os corações que nos acolhem como filho. E mesmo que num passado distante tenhamos vínculos de erro para com aqueles que nos recebem como pais, o amor dissolve as dificuldades, o amor dissolve os erros. E aquilo que então era só sentimento negativo fortalece-se através do amor. E o pai e a mãe, que aceitaram aquele convite divino feito meses antes para que acolhessem por filho aquele espírito tão necessitado, passam a vivenciar uma existência que a partir daquele momento tornar-se-á, melhor dizendo, uma experiência ímpar para todos os envolvidos. Com o passar do tempo e com as experiências que os pais propiciam ao filho, à filha, demonstrando através dos seus atos, muito mais do que as palavras, aquilo que o seu coração carrega, nós, como pais, começamos a conformar a moralidade dos filhos que Deus nos concedeu. Mas os nossos filhos são espíritos. Têm o seu passado e com o decorrer do tempo começa a aflorar do seu íntimo as tendências morais que os caracterizam de há muito tempo. E inúmeras vezes a relação de pais e filhos torna-se muito difícil. Torna-se muitas vezes impraticável, dependendo do sentimento que nós colocamos na relação que Deus nos permitiu vivenciar. E trazendo nesse momento, amigos e amigas, palavras do Espírito Emmanuel, para que entendamos um pouquinho essa relação entre pais e filhos, muitas vezes relação conturbada, eu vou ler um trechinho de um texto de Emmanuel, para não perder a beleza das palavras do nosso amigo espiritual, num texto chamado Credores do Lar, baseado no versículo 19 do 19º capítulo do Evangelho de Mateus, que diz assim: honra o pai e a tua mãe. Emmanuel nos diz assim: no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreenda certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem também os filhos credores, alçando-te a vida por instrutores de afeição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione,
reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem na tua vida humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Não obstante dependerem de ti, com o passar do tempo, alteram-te as decisões com um simples olhar. De doces numes do carinho, passam, com o tempo, a condição de examinadores constantes de tua estrada. Mais adiante, o nosso amigo, encerrando as suas reflexões, diz assim: quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura. Ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e de trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Essas palavras de Emmanuel servem dos pais para os filhos, mas também dos filhos para os pais. Porque a relação entre nós e os filhos, entre os filhos e os pais, é muito mais intensa do que possamos imaginar. É muito mais importante do que possamos prescrever, pois temos ali a oportunidade de vivenciar nas nossas experiências do dia a dia a oportunidade de redenção. Somos nós, amigos e amigas, credores da lei divina. Não podemos nos imaginar criaturas especiais, imunes a erros, imunes a enganos. Porque o passado é-nos escondido para que venhamos vivenciar na experiência atual novas oportunidades de aprender. Porque se o passado fosse nos mostrado claramente, tenho convicção, amigos e amigas, nós não teríamos coragem de sair do ventre materno. Mas Deus nos traz ao mundo material, envolvidos num seio familiar que nem sempre será aquilo que nós almejamos, mas que, por intermédio das leis da vida, sempre será de acordo com aquilo que nós precisamos. As dificuldades podem existir, as dúvidas e o medo podem povoar os nossos pensamentos, mas tenhamos convicção de que a proteção e o auxílio divino estarão sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos inspirando, nos incentivando, para que sigamos o rumo reto do amor que devemos praticar no nosso ambiente do lar, nas relações familiares, em especial de pais para com filhos, de filhos para com os pais. As leis divinas nos levam a que aprendamos a vivenciar a lei de amor. Aquela lei que é baseada no amor que o Cristo prescreve a todos nós. Não aquele amor que estamos acostumados a viver, não aquele amor que estamos acostumados a esperar que nos seja trazido, mas aquele amor operoso, que se direciona do nosso coração aos seres amados. Aquele amor que tudo dá e nada espera. Aquele amor que se doa e não quer retribuição, porque ama e ponto. Quem ama de verdade não precisa ser amado, não espera ser amado e também não quer ser amado. Porque amar não é receber, amar é dar. Dar intensamente,
dar sem restrição o nosso melhor. E é esse amor que devemos pôr em prática em todos os instantes da nossa existência, começando no seio familiar, para com os filhos, para com os pais. Entendendo que se há dificuldades de relacionamento no seio familiar, isso não é o fim do mundo. E não precisa ser um empecilho para que aprendamos a amar. O próprio Cristo nos convoca para que aprendamos a amar os nossos inimigos. Não que dentro de casa tenhamos inimigos, mas se o Cristo nos prescreve amar os inimigos, por que não podemos nós nos esforçar por amar quem nos ama? Por que não podemos nos esforçar por amar quem está conosco, ombreando os caminhos da vida, enfrentando as dificuldades, as dores, afagando-nos nos momentos de dificuldade, abrindo seu coração para que nós façamos parte da sua existência? A família, amigos e amigas, é um ambiente sagrado. Mas muito mais sagrado se torna quando nós nos esforçamos para fazer da nossa família aquilo que nós desejamos que ela seja. E aí nós trazemos de volta o amor. Porque normalmente nós esperamos que a nossa família seja o melhor lugar do mundo. E ela tem que ser o melhor lugar do mundo. Mas é importante que cada um de nós se questione intimamente: o que faço eu para que a minha família seja o melhor lugar do mundo? É muito fácil que esperemos que os outros façam por nós aquilo que nós desejamos. Mas é muito melhor que façamos nós pelo outro aquilo que nós queremos para nós mesmos, como nos prescreveu Jesus. Se eu quero ser amado, eu devo amar. Se eu quero ser perdoado, eu devo perdoar. Se eu quero ser compreendido, eu devo compreender. Se eu quero ser auxiliado, eu devo auxiliar. Façamos da nossa vida aquilo que nós desejamos que a nossa vida seja. E a família é o ambiente indispensável para que nós aprendamos a viver desta forma. Num ambiente menorzinho, controlado, com um número restrito de pessoas, onde teremos nós a oportunidade de aprender a lidar com as nossas dificuldades íntimas, afastando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tudo aquilo que nos afaste dos objetivos que nós almejamos para a nossa família, que nós almejamos para a nossa vida. Que coisa boa, amigos e amigas, nós estarmos nas nossas experiências do mundo lá fora, passando nos dias de trabalho, nos dias de estudo, nos dias de luta, situações difíceis, enfrentando os problemas de trabalho, as dores físicas, os problemas de relacionamento, e lutando contra as horas que muitas vezes se demoram a passar pelo relógio. Chegando a determinado momento do dia, nós pensamos: terminou a minha luta de trabalho, terminou a minha luta de estudo, terminou a minha luta de enfrentamento das dificuldades da vida, e agora eu vou voltar para o melhor lugar do mundo. E essa deve ser a nossa família, o melhor lugar do mundo. Que só se tornará o melhor lugar do mundo quando nós nos esforçarmos para isso. Sem entender, sem esperar, sem imaginar que os outros devem fazer isso. Eu preciso construir o melhor lugar do mundo aonde eu quero que ele esteja. Nós devemos construir o melhor lugar do mundo onde nós esperamos que ele esteja. E a nossa família, meus amigos, minhas amigas, apesar de todas as dificuldades que possamos encontrar junto às pessoas que Deus nos concedeu como familiares, será sim esse melhor lugar do mundo. Porque precisaremos aprender a lidar contra essas dificuldades, precisaremos aprender a vivenciar o perdão, a compreensão, a tolerância, a indulgência, a empatia.
para que assim sublimemos os nossos sentimentos e aprendamos como o Cristo e com o Cristo a amar de verdade. E em especial, amigos e amigas, nas nossas relações de pais e de filhos. Lembrando como falamos no começo, filho sempre é filho. Pai, mãe, sempre são pai ou mãe. Independente da idade do outro e da outra. Eu, com os meus cabelos brancos, ainda sou filho da minha mãe, e minha mãe é meu filho. E a minha mãe é minha mãe. Me trata como seu filhinho querido. E não é bom recebermos esse carinho? Para o filho mais crescidinho, a minha filha tem 14 anos. Tem pavor que a gente faça carinho nela na frente dos outros, principalmente na escola, né? Para. Que vergonha. São fases da vida em que ainda não compreendemos a importância da relação em que vivemos. Mas o tempo passa. E devagarinho os nossos sentimentos se transformam. A nossa compreensão se expande. E nós interpretamos a vida de maneira diferente e aprendemos a valorizar as relações que Deus nos concede. Mas enquanto vivenciamos essas dificuldades, ou que aqueles que convivem conosco ainda não as entenderam direito, façamos o nosso esforço para que o nosso lar se torne esse melhor lugar do mundo. Deixemos de lado o orgulho, a vaidade, a ganância, o egoísmo e trabalhemos intimamente o nosso coração para que estejamos abertos às relações familiares, ao carinho, ao amor daqueles que vivem e convivem conosco, levando o nosso melhor a todos eles, independente daquilo que eles nos retribuam, porque a retribuição não importa. O importante é eu saber que eu fiz o meu melhor, é eu saber que eu amei, é eu ter a convicção de que eu me entreguei em benefício daqueles que eu amo, e a nossa consciência estará tranquila. E os nossos objetivos reencarnatórios estarão bem direcionados, de acordo com aquilo que o Cristo nos prescreve. Lembremos sempre, amigos e amigas, dificuldades sempre existirão. Dúvidas sempre povoarão os nossos pensamentos. A insegurança fará parte das nossas histórias, porém nenhum desses detalhes deve ser impeditivo de que nós sigamos nos esforçando para tornar o nosso lar um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de confraternização, de respeito, de carinho. Como dissemos antes, o melhor lugar do mundo. A responsabilidade de cada um de nós, de mais ninguém. Contribuamos para que o nosso lar seja esse lugar que a gente tanto almeja. Contando com a presença do Cristo, lembrando que Jesus nos disse que quando houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, dentre elas eu estarei. E quer coisa mais linda do que estar reunido em família, procurando nos respeitar, nos tolerar, nos compreender, nos amar verdadeiramente, do que uma prece, porque se torna isso uma prece, convidando o Cristo para estar presente junto conosco. Sigamos nos esforçando, amigos e amigas. Deixemos de lado tudo aquilo que nos afasta do verdadeiro amor e aprendamos a construir esse sentimento no nosso coração, levando esse sentimento, levando esse amor a todos aqueles que vivem e convivem conosco, para que juntos possamos construir esse lugar maravilhoso, esse lugar que nos chama para estarmos ali presentes, esse lugar que se tornará o repositório das nossas energias, que será o bálsamo calmante durante os momentos de dificuldade, que será o porto seguro da nossa existência, o nosso lar. Façamos do nosso lar o melhor lugar do mundo. E pais, filhos e pais, amemo-nos, respeitemo-nos. Lembremos das responsabilidades que carregamos sobre os nossos ombros. Honrar
pai e mãe, o Cristo nos prescreve. Mas o pai e a mãe têm o dever de educar os seus filhos, dando a eles ensejo para que possam trabalhar intimamente as suas dificuldades íntimas, as suas dificuldades morais, e possam ascender passo a passo, lentamente, no processo evolutivo do qual todos nós fazemos parte. Que as bênçãos de Deus, amigos e amigas, toquem os nossos corações. Que saiamos daqui hoje convictos da responsabilidade que temos perante a nossa família. Que a lembrança de Jesus esteja presente conosco. Que levemos aos nossos lares todo esse carinho que a equipe espiritual amiga traz a cada um de nós nesse instante, em nome do Cristo. E que essa energia divina, que esse amor que nos acompanha e que irá conosco aos nossos lares, possa estar presente a todos os instantes, nos trazendo calma, nos trazendo discernimento, dando-nos paciência e criando campo fértil para que o amor esteja sempre permeando as nossas relações. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a equipe espiritual amiga que nos auxilia nesses momentos e convido a todos para que juntos façamos a nossa prece de encerramento. Convido os amigos e as amigas a serenarem o pensamento, aqueles de nós que nos sintamos confortáveis podemos cerrar os nossos olhos. E eu convido a todos a lembrar de Jesus nesse momento, da maneira como nós guardamos Ele no nosso coração. E com a lembrança do Cristo na nossa mente, em pensamento conversemos com Ele, agradecendo e dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo carinho, pelo amparo, pela proteção que concedes a cada um de nós todos os dias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Mestre, pela equipe espiritual que nos envolve com suas energias amorosas, trazendo-nos todo o amparo que precisamos para o nosso bem-estar, para o nosso fortalecimento moral, para a renovação das nossas forças, para que saiamos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos da noite de hoje. Que possamos fortalecer a nossa convicção de que a família é um santuário divino, que precisa do nosso esforço, que precisa do nosso empenho para que se torne um ambiente cada vez mais amoroso, cada vez mais harmonioso e pacífico. Que as Tuas bênçãos, Mestre, estejam conosco sempre, nos inspirando e nos protegendo. Que o Teu auxílio possa ser estendido, Senhor, ao nosso lar, aos nossos familiares, também aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, nesse instante, que as Tuas bênçãos possam ser levadas a todas as pessoas que nós lembramos nesse momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a Tua paz, que o Teu auxílio, Senhor, envolva e proteja a todos. E assim, Mestre querido, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que as Tuas bênçãos, que o Teu auxílio estejam conosco, nos amparando e nos protegendo, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Obrigado pela paciência, gente.